Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre os problemas dos biomas. Se liga, turma! Vamos falar dos problemas das nossas formações vegetais. E no nosso episódio, vamos debater sobre os principais problemas dos biomas da atualidade. E tem, professor, problema nos biomas? Só o que tem. O Brasil é um país que passa por sérios problemas ambientais. E os biomas não ficam de fora. E olha só, o território brasileiro, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui uma grande variedade de características naturais: solo, relevo, vegetação e fauna, que interagem entre si formando uma composição natural única. Turma, dá uma olhada nesse mapa. Aí você tem os biomas do Brasil. Eu tenho um bioma da Amazônia, Caatingas, Cerrados, Pantanal, Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Os Pampas gaúchos, tio. Exatamente. Professor, Brasil está entre os países com a maior biodiversidade do mundo. Isso mesmo. Só que essa biodiversidade está ameaçada. Mas vamos detalhar as particularidades de cada bioma e a sua forma de degradação. Eu vou começar pelo bioma da Amazônia. Dá uma olhada nessas imagens. Turma, a Amazônia. A floresta equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil e está concentrada nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial. Olha para essa imagem aqui que eu vou circular. Aqui você tem a imagem de perfil da floresta amazônica. Cercada de rios, uma floresta gigante, fechada, sempre verde, folhas grandes e em grande quantidade. Aqui nesse cantinho direito, turma, eu tenho ela numa imagem aérea. E nessa imagem aérea vocês estão vendo aí a presença de rios. Rios volumosos de planície, que não secam, fazendo curvas chamadas de meandros. E ao redor desse rio você está vendo uma grande floresta densa, fechada, latifoliada. É a grande floresta amazônica. A Amazônia, gente, é a maior floresta tropical do mundo. Se nós olharmos no mapa, ela está aqui expressa de verde. Isso tudo é Amazônia? Bom, é a área que ela já chegou a ocupar. Por quê? Porque com o passar dos anos, gente, ela vem sofrendo sérios problemas ambientais. E esses problemas são consequências de quê? Vamos lá. Aí eu vou mostrar para vocês os problemas ambientais da Amazônia. Os problemas ambientais da Amazônia. E quais são, turma, os problemas ambientais da Amazônia? Primeiro, a pecuária extensiva. Pecuária extensiva. É o gado criado solto, gente. Gado criado solto na pastagem. É aquela história, turma. E esse é o principal problema da Amazônia, viu, gente? É o gado criado solto na pastagem.
Porque para eu ter pasto, para eu criar o gado, eu tenho que desmatar, né? Como é que eu vou criar o gado no meio das árvores? Mas tem um não, não tem condição não. E aí, para se tornar grande área de pasto, a gente investiu muito desmatando, é um problema sério na região amazônica. Um outro problema é a mineração. Ah, meus amigos. A mineração, gente, é o garimpo. Principalmente o garimpo ilegal. Oh, gente, isso aqui está sendo noticiado muito. Muito. O garimpo utilizando principalmente os garimpeiros na beira dos rios, dentro dos rios, como também em áreas indígenas, reservas indígenas. Isso está gerando até violência, né, turma? Uma violência desenfreada de garimpeiros que ocupam clandestinamente a floresta amazônica, ocupando terras indígenas. E os índios, claro, vão reagir, né? É a reserva deles. Isso vai resultar em conflito armado, em morte de índios. Problema muito sério. E um outro grande desafio do bioma da Amazônia são as madeireiras. Madeireiras. Olha só. A extração da madeira, turma. E essa extração da madeira, e boa parte dessa extração da madeira ocorre de forma clandestina, de forma ilegal. E vocês sabem, né? Tudo que é clandestino e ilegal não tem regulamentação, não tem fiscalização, não tem controle. Tá aí, gente, os três problemas que vem gerando sérios problemas no bioma da floresta amazônica. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E falando para vocês sobre floresta amazônica, mostrando para vocês essa realidade cruel, floresta amazônica, produção aí, pecuária, mineração e madeireiras. Cerrado! Agora nós vamos para o central do Brasil. Deixa eu delimitar aqui, turma, a região onde é ocupada pelos cerrados. Pelo menos a original, né? Porque também sofreu muito desmatamento. Acompanhe a leitura. O cerrado, ou savana brasileira, estende-se por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical continental, que em razão da ocorrência de duas estações. Se nós olharmos essa imagem, eu estou vendo aí um cerrado brasileiro. Aí já é uma vegetação aberta, formando uma pastagem, árvores de pequeno porte, tortuosas, com galhos e troncos retorcidos e cascas grossas. O cerrado, gente, é o que nós chamamos de savanas brasileiras. As savanas que são encontradas também no continente africano, ali no central, ao sul do Saara, também nós temos aqui a nossa savana. Só que para nós a gente chama de cerrado brasileiro. Bom, é uma vegetação muito rica em biodiversidade. Nós temos aí espécies de todos os tipos na região dos cerrados. Uma vegetação ímpar que se forma nas chapadas e chapadões, nos planaltos centrais do Brasil. Os cerrados, gente, é uma vegetação que serve de é uma região que serve de nascentes de muitos rios, tá? Mas e aí, professor? O desafio dos cerrados, ou seja, os problemas ambientais dos cerrados. Vamos lá? Vamos mostrar para vocês os problemas ambientais do cerrado. Fala aí, professor. Quais são os problemas ambientais que nós temos na região dos cerrados? Primeiro é a agricultura, e é o principal. Agricultura comercial. Turma, agricultura comercial é a agroindústria. Agroindústria. Bom, agroindústria, monocultura em grandes propriedades. Os gaúchos, paranaenses, catarinenses e paulistas foram para a região dos cerrados, pegaram grandes extensões de terra e passaram a plantar um só produto, ou só soja, ou só milho, ou só algodão, arroz, formando grandes produções industriais no campo, usando máquinas, equipamentos, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, conservantes. E toda essa gama de agrotóxicos, esse desmatamento todo, o consumo excessivo do solo e da água para esse projeto agrícola todo, isso vem comprometendo o cerrado. E no século XIX, nós também tivemos a pecuária extensiva. Olha só. O gado criado solto desde o século XIX também gerou desmatamento na região dos cerrados. Esses são os dois grandes problemas, turma, que vem gerando impactos muito sérios na região dos cerrados. 3 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas, falando dos desafios dos biomas do Brasil. E agora, turma, a Mata Atlântica. Ei, professor, acompanha a leitura. Mata Atlântica. O exemplar de floresta tropical do Brasil praticamente já desapareceu. Ei, lascou. Pois, como estava localizada na faixa litorânea do país, grande parte de sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral. Professor, praticamente já desapareceu? Exatamente. Falam os especialistas, os biólogos, ecologistas e ambientalistas, que hoje nós temos menos de 5% da Mata Atlântica. E olha onde ela se espalhava no Brasil, gente. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Professor, tudo isso ela ocupou? Com certeza. E hoje só tem menos de 5%? Exatamente. Não precisa nem eu falar da exuberância dela, mas olha aqui. Aqui você tem o Rio de Janeiro. Os pães de açúcar, os morros arredondados, o litoral, o mar, as lagoas, os rios que ali desaguam, e ela, a Mata Atlântica. Aqui eu tenho uma imagem de perfil dela. Uma imensa floresta tropical que se espalhou por toda a faixa leste litorânea do Brasil. A Mata Atlântica, de rica e mega biodiversidade. Foi ela que encantou os portugueses que aqui chegaram. Um exemplo histórico dela, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Falando das riquezas e belezas. Foi a Mata Atlântica que inspirou o Pero Vaz para produzir aquela carta. E aí você tem, turma, uma bela riqueza de um clima tropical úmido, uma vegetação frondosa, fechada, latifoliada, arbórea, com muitas árvores, com mega biodiversidade. Professor, e o que foi que aconteceu para detonar essa rica floresta? Aí aqui eu vou mostrar os problemas ambientais da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Quais foram os problemas ambientais da Mata Atlântica? Primeiro problema ambiental da Mata Atlântica, gente, foi o pau-brasil. Isso no período da colonização. Os 30 primeiros anos de ocupação e colonização, o Brasil retirou o pau-brasil para a tinturaria, para ser vendida na Europa. Os índios foram até usados para transportar o pau-brasil. E essa retirada do pau-brasil comprometeu a Mata Atlântica. Aí veio os engenhos de açúcar. Produção de açúcar, gente, a partir da cana-de-açúcar. No litoral do Nordeste, na zona da mata. Aí nós vamos ter aquelas imensas plantações, o senhor de engenho, o trabalho escravo, produção de cana para produzir açúcar, para vender para a Europa. E para plantar esse açúcar, desmatamento da Mata Atlântica. Aí veio o café. Aí já estou no Sudeste, no Vale do Paraíba, do Oeste Paulista. E o Brasil, aí já é século XIX, né? O Brasil vai se tornar o maior produtor de café do mundo, que ainda é hoje. E o café e os cafezais vai gerar o quê? Desmatamento da Mata Atlântica. E o café, ele vai contribuir para o processo de urbanização do Brasil. Grandes cidades vão surgir aonde? Na Mata Atlântica. Se você olhar as capitais do Brasil, vamos lá. Eu tenho o Rio Grande do Norte, Natal. Eu tenho a Paraíba, João Pessoa. Eu tenho o Recife, no Pernambuco.
Eu tenho Maceió, nas Alagoas. Eu tenho Aracaju, Sergipe. Eu tenho Salvador, na Bahia. Vitória, Espírito Santo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Todas essas 9 capitais, ora 9, 6, 3, eu tenho 15 capitais. 6 no Nordeste, 4 no Sudeste, dá 10, com 3 no Sul. 13 capitais, melhor dizendo. 13 das 27, pegando o Distrito Federal e os 26, 13 estão na Mata Atlântica. Então, grandes cidades e outras vizinhas. Várias cidades, onde temos as maiores cidades na Mata Atlântica. Isso gerou o quê? Desmatamento. E aí, depois o Brasil se preparou para as indústrias com o café e com as indústrias, mais desmatamento da Mata Atlântica. Porque a indústria exige espaço. E esses são os grandes problemas da Mata Atlântica. 3 minutos, por favor.
E de volta pelas ondas, falando dos problemas ambientais dos biomas. E os pampas, professor? Cadê ele? Está aqui, ó, no sul do Brasil. Olha essa paisagem bonita, parece tela de descanso de computador. É uma das paisagens das mais bonitas de todas que são bonitas no Brasil. Aí você tem os pampas gaúchos, tio. Esse campo graminoso com esses morrinhos aí, gente, chamado de coxilhas. Coxilhas, olha só. E essas coxilhas, esses morrinhos ondulados, suaves, você encontra essas herbáceas. Que é isso? Um campo graminoso, sempre verde. É a região dos Pampas. Acompanhe a leitura. Localizado no extremo sul do Brasil, o Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo que é constituído principalmente por planícies onduladas. Professor, e quais os problemas dos Pampas? Turma, os grandes problemas dos Pampas é a agropecuária. Pronto, agropecuária. O gaúcho, ele não brinca, ele é um grande sojicultor. E aí você tem a produção de trigo, de milho, de algodão, de soja. Trigo, milho, algodão e soja. Começou aí a produção da soja e do trigo no Brasil. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo. Já sei, professor, para plantar tudo isso aí tem que desmatar. Exatamente. E consumir o solo, com certeza. E o Brasil é um grande consumidor, né? De grãos. Além dessa produção de grãos, nós também temos a pecuária extensiva. O gaúcho cria suíno, caprino, ovino e o bovino. E aí nós temos as instâncias. Que é isso, professor? Áreas de engorda de animais. E nessas áreas de engorda de animais, o Brasil aí se destaca na produção. E aí, isso vai pisoteando o solo, vai consumindo muito do solo, vai desgastando muito o solo. E o Pantanal, professor? Terminou a novela, né, recentemente. Trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados do Mato Grosso e do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelo regime dos rios presentes nesses lugares, pois, durante o período chuvoso, outubro a abril. Professor, eu estou vendo uma imagem dos campos alagados. Cadê o Pantanal no mapa, professor? Está aqui. O Rio Paraguai e seus afluentes inundam essa região. É a maior planície alagada do mundo. Pantanal, da biodiversidade, do tuiuiu, das aves, da reprodução delas, dos rios de planície e sua floresta e as áreas de terras alagadas. O Pantanal, gente, ele sofre muito por um problema que não é nem dele, vem de outra região, dos cerrados. Porque lá em cima, nos cerrados, nascem os rios que vão cair no Pantanal. E lá nos cerrados estão esgotando a água desses rios, que estão caindo mais secos, esses rios no Pantanal. E isso vem prejudicando muito. Primeiro, o consumo da água dos rios que vão cair nele, já chegam mais secos. Ok. Segundo, o desmatamento nele próprio, para criar gado, para extrair minério, madeira. E essas atividades todas vão sugando a vegetação do Pantanal. E é a vegetação, turma, que segura a água. Se não tem vegetação, a água vai embora. Ano retrasado, o Pantanal passou por uma seca sem precedentes na sua história. Não sei nem como é que eles gravaram aquela novela, que estava tudo seco. Mas montagem é montagem. O fato é que o Pantanal vem sofrendo com a seca do solo, do clima, a mata seca no período mais seco do calor. Isso provocou o quê? Queimadas. Foi um momento de maior incêndio na história registrada do Pantanal mato-grossense. Isso é um problema sério, Tom. Problema sério que sofreu o Pantanal, e isso ainda hoje, porque é uma planície alagada. E como toda planície alagada, ela precisa de um regime fluvial, ou seja, do volume de água de rios acessível para manutenção dessa
dessa planície. O nosso Pantanal, gente, que é uma grande vegetação de transição. Aí tem espécies da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica. Aí tem espécie até das caatingas em áreas mais secas. É um grande laboratório de biodiversidade, de transição. Aves migrantes do mundo inteiro buscam o Pantanal para sua reprodução. Olha só como isso vai gerar impacto, né? Na biodiversidade do mundo inteiro que migra para lá. É uma verdadeira maternidade de aves do mundo inteiro, que vão, se reproduzem e retornam para o mundo inteiro. E aí isso vem comprometendo muito os rios assoreados, as suas margens desmatadas. Tudo isso vai gerando um problema sem precedente na história do Pantanal. Pantanal mato-grossense. E ele não só pega o Brasil, gente, ele pega a Bolívia também, parte do Paraguai, mas principalmente na Bolívia. Lá na Bolívia, eles chamam de Planície del Chaco. Tem até os defensores de Chaco, né? Então, a Bolívia ali é uma planície também que pega essa região. E a soja está chegando ao Pantanal. A pecuária extensiva que já está lá, ó. Você pode lembrar da novela, né? Os atores, aquelas tomadas de imagens naquele rebanho, aquela toada, né? Ao som do berrante e o gado se espalhando. Coisa bonita. Mas o problema é que está de forma predatória, desenfreada. Porque o gado ele vai pisoteando o solo e o solo vai empobrecendo. O pisoteio do gado e da máquina, dos tratores e colhedeiras, eles vão compactando o solo. E se o solo fica compactado, isso diminui a percolatividade. Que é isso? A infiltração. E se não infiltra muita água, ele não fica percolável. E sem água infiltrando e sem circulação de nutrientes, o solo vai o quê? Ficar pobre. Então é por isso que a região do Pantanal ela precisa de um reflorestamento, de um adensamento, de uma revitalização dos rios que vêm lá dos cerrados que estão usando para plantar soja, que estão caindo mais secos na região do Pantanal mato-grossense. Então é isso, gente. No Brasil, os biomas, Pantanal, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, todos os biomas do Brasil sofrem muito com essas atividades econômicas. Nós estamos perdendo o que nós temos de maior patrimônio natural, que são esses biomas, com seus solos, suas riquezas vegetais e animais. E isso não vai comprometer só a natureza. Isso também vai comprometer o quê? A economia brasileira. Porque os solos se esgotando, os rios secando, a biodiversidade se perdendo, as reservas naturais se acabando, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos produzir? Então a gente precisa urgente do chamado desenvolvimento sustentável, porque só assim nós vamos conseguir restabelecer tanto a questão econômica, natural e sustentável, que isso impacta na questão social da população brasileira. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Os biomas do país e os seus desafios. Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampas, Mata Atlântica. Espero ter contribuído para o conteúdo. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração e anotação. Biomas do mundo, biomas do Brasil. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!